Bom, boa noite a todos. A gente vai dar início hoje à nossa quarta capacitação de escrita científica. A gente vai falar hoje sobre a questão do referencial teórico e da revisão da literatura, certo? Mas antes de falar propriamente dito sobre o referencial teórico e da revisão da literatura, eu vou rememorar o que foi que a gente fez até agora, tá? Então, vou abrir aqui. Vocês conseguem ver esse meu arquivo em Word, esse que eu estou mostrando aqui agora para vocês? Sim. Pronto. Então, o que foi que vocês fizeram até agora? No capítulo 1 da dissertação ou dos artigos que vocês estão fazendo, vocês fizeram a introdução, os objetivos, né? Objetivo geral e objetivos específicos. Vocês fizeram a justificativa, não é isso? E para finalizar o capítulo 1, vocês vão incluir um tópico a mais, que é, só para o pessoal do mestrado, né? A estrutura da dissertação. Estrutura da dissertação ou estrutura da tese. No caso, estrutura da dissertação, para quem é aluno de mestrado, estrutura da tese para quem é aluno de doutorado, e estrutura do TCC para quem é aluno que está finalizando o trabalho de conclusão de curso, certo? Essa parte aqui, para quem está fazendo o artigo ou PIBIC, ela é mais resumidinha, ela em um parágrafo a gente já finaliza. Mas ela é bem importante para a dissertação, tese e TCC. Então, ó, aí vocês vão colocar lá 1.3, estrutura da dissertação. Aí o que a gente escreveu aqui? Além desse capítulo introdutório, a dissertação apresenta os seguintes capítulos. Capítulo 2, referencial teórico e revisão. Acho que tem alguém com o microfone ligado. E revisão da literatura, certo? Aí vocês explicam o que é que vai ser discutido, elaboram um pouquinho mais aqui, tá? Mas vocês fazem dessa forma. Capítulo 2, referencial teórico e revisão da literatura. Capítulo 3, materiais e métodos. Capítulo 4, resultados e discussões. Capítulo 5, considerações finais ou conclusões. Então, vocês apresentam essa estrutura da dissertação ainda no capítulo 1, que é o capítulo introdutório, certo? Fechando esse capítulo 1, que vocês vão dispor dessa forma, a gente vai para o capítulo 2, que é justamente o capítulo de referencial teórico e revisão da literatura. Então, a partir de agora, todo o capítulo que vocês forem iniciar, a partir do capítulo 2, vocês têm que colocar obrigatoriamente um parágrafozinho introdutório antes de incluir os tópicos que vocês vão trabalhar. E para que serve, professor, esse parágrafozinho introdutório? Esse parágrafozinho introdutório, ele serve para dizer ao leitor, para sinalizar ao leitor o que é que o leitor vai encontrar ao longo desse capítulo, certo? Exatamente na ordem em que esses tópicos ou essas discussões ou esses resultados aparecem no capítulo. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu capítulo 2, referencial teórico e revisão da literatura. Eu vou dizer que nesse capítulo são apresentados e discutidos os conceitos fundamentais que baseiam o presente estudo. Discute-se sobre, isso aqui é só um exemplo, discute-se sobre as questões concernentes à legislação, na forma da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobre logística reversa, os canais de distribuição reverso, as operações envolvidas, bem como seus principais impactos e características. Além disso, são apresentados os conceitos sobre estruturação de problema, especificamente os aqui utilizados, que são Soft Systems Methodology e o Strategic Options Development and Analysis. E, por fim, sobre a programação linear multi-objetivo, que foram utilizados para o desenvolvimento do modelo proposto. Então, quando a gente chega nesse momento do referencial teórico, nesse primeiro parágrafozinho que a gente vai apresentar, a gente apresenta exatamente, a gente sinaliza exatamente para o leitor, né, para a banca, ou para quem está pegando o nosso trabalho para ler, exatamente o que vai ser
na ordem exata em que eles estão sendo apresentados. Então, eu coloco aqui, ó, depois desse parágrafozinho, um subtópico, coloco referencial teórico, que é exatamente a primeira parte que eu vou fazer, certo? E vou começar a trabalhar tópico por tópico do meu referencial teórico. Então, primeiro, meu tópico aqui de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, veja que eu já coloquei ele aqui. Depois, eu vou tratar sobre logística reversa. Então, ele já seria o meu próximo tópico, certo? Depois, eu vou tratar sobre os métodos de estruturação de problemas. Então, ele já seria o meu próximo tópico. E vou tratar sobre métodos de estruturação de problemas específicos, o SSM e o SODA. Então, eles seriam subtópicos dentro desse meu tópico, certo? Então, percebam que o que eu sinalizo aqui, na ordem que eu sinalizo aqui, nesse parágrafo inicial, é justamente a ordem que eu devo seguir aqui no meu referencial teórico. É exatamente o que o leitor ele precisa ver nessa parte, ok? Todo mundo entendeu até aqui? Professor, nesse caso, não tem quantidade de tópicos específicos, né? Dependendo do referencial que está sendo citado em cima. Pode ser até muito mais, no caso. Isso, pode ser até muito mais. Tudo vai depender do que você vai tratar no seu trabalho. Então, por exemplo, você vai falar sobre as concessionárias, né? Você vai falar sobre ESG e você vai falar sobre a técnica de grupo nominal. Então, esses basicamente seriam os seus principais tópicos do referencial teórico, certo? Então, concessionárias ou concessão de saneamento, a questão do ESG, já puxando para maturidade em ESG, e por último, o método que você vai utilizar para fazer a avaliação das estratégias, né? Que é a técnica de grupo nominal, certo? Então, a gente sempre quebra ele, o nosso título, né? Exatamente em subtópicos que a gente precisa cobrir. Então, tudo que a gente vai utilizar na nossa metodologia ou que é tema central do nosso trabalho de conclusão, seja ele TCC, dissertação, tese ou até mesmo PIBIC, precisa constar aqui no referencial teórico. Porque quando o avaliador ele bate o olho lá na nossa metodologia e ele vê que existe carência de algum tópico que a gente não trabalhou no referencial teórico, vocês podem ser penalizados em termos de nota em relação a isso. Ou até mesmo ele pode pedir para que vocês incluam algum tópico. Agora imagina, vocês depois da defesa terem que estar parando, né? Já é um processo cansativo. Depois da defesa, vocês terem que estar parando para fazer um novo tópico de referencial teórico que ficou faltando a gente fazer inicialmente. É extremamente cansativo. Então, o que é que eu recomendo? Já fazer logo tudo de uma vez. Se vai usar tal e tal método, e o nosso tema central é esse, então fala primeiro sobre o tema central e depois vai ramificando nos métodos que vão ser utilizados dentro da sua metodologia. Certo, Marcos? Entendi. Beleza? Então vamos dar prosseguimento. E aí a gente vai aprender agora como é que a gente constrói um referencial teórico. Daqui a pouco a gente volta para essa partezinha aqui, mas vamos falar primeiro sobre o referencial teórico, tá? Bom, a gente já passou por tudo isso aqui, definição de tema, realizar uma revisão sistemática da literatura, construir problema de pesquisa, construir objetivos, elaborar a justificativa. Então, agora a gente vai entrar no nosso tema aí, né? De escrever o referencial teórico e de escrever o que a gente fez aqui, né? A parte crítica que a gente fez da nossa revisão sistemática da literatura, certo? Todo mundo vendo meus slides, né? Sim. Pronto. Então, referencial teórico. O que é um referencial teórico ou fundamentação teórica? Eles são utilizados como sinônimos aí, tá?
E o referencial teórico, ele vai ser justamente o conjunto de conhecimento sobre o seu tema de estudo. Ou seja, tudo aquilo que já sabe sobre o seu tema. Então, é aquela velha história, né? Por mais que o seu trabalho ele tenha uma característica de novidade, alguém, mesmo que não tenha falado especificamente sobre aquilo que você vai tratar no seu TCC, na sua dissertação, na sua tese ou no seu artigo, alguém já vai ter falado, pelo menos que inicialmente, sobre aquele tema. Não com o recorte ideal, né? Não com aquele recorte idêntico que você está falando, mas alguém já deve ter falado alguma coisa sobre aquele tema. E é justamente isso que interessa para a gente no referencial teórico, tá? Então, ó, como é que a gente faz a estrutura, como é que a gente monta a estrutura de um referencial teórico? Então, a gente vai dividir lá, né, o subtópico referencial teórico, e para cada pontinho do referencial teórico, a gente vai trabalhar um subtópico. Então, cada tema trabalhado, por exemplo, no de Marcos, que vai ser mais ou menos a questão da concessão, né, dos serviços de saneamento, a questão do ESG e da maturidade em ESG, e a questão do método da norma da técnica nominal de grupo, né? São 3 tópicos. Em cada um desses tópicos, você tem que ter, em média, 20 parágrafos por tema trabalhado. Então, Marcos e cada um de vocês tem que ter pelo menos 20 parágrafos falando sobre a questão da concessão, né, para os serviços de saneamento, certo? 20 parágrafos falando sobre a questão do ESG e da maturidade em ESG, e pelo menos 20 parágrafos falando sobre o método da Nominal Group Technique, que é a técnica que ele vai utilizar para fazer a análise, certo? Então, ó, para que vocês consigam esses 20 parágrafos, aqui eu trago mais ou menos como é que esses parágrafos eles devem ser estruturados no referencial teórico. Então, as frases de vocês devem ter, em média, aí 20 palavras, né? Para não ficar uma frase ou uma assertiva muito longa, certo? Cada parágrafo deve ter, no máximo, 5 linhas, tá? E tópicos, que são aqueles temas centrais, por exemplo, concessão de saneamento, né? A parte do ESG. Cada tópico desse deve ter, no máximo, 300 palavras. Então, se você dividir tudo isso direitinho aqui, seu referencial teórico ele vai ficar bem organizadinho, certo? Nem muito extenso, mas também nem muito curto, que a gente não consiga tirar, aproveitar alguma coisa ali do seu referencial teórico, tá? Então, aqui, como vocês já sabem, né, todos os nossos alunos, eles precisam ter, eu acho que alguém querendo entrar, eles precisam ter, todos os nossos alunos, eles já sabem que eles precisam fazer citações para cada ideia. Então, terminou um ponto, você coloca uma citação indireta, ou faz a citação indireta no início da frase, dependendo aí de como ficar de uma forma mais fácil de ler e de uma forma mais fácil de costurar esse texto entre parágrafos, certo? Então, o ideal é que você tenha entre 15 e 30 citações para cada tema apresentado no seu referencial teórico, certo? Então, você vai ter em média de 15 e 30 citações para, por exemplo, no caso de Marcos, para a concessão dos serviços de saneamento, 15 ou 30 citações para a questão do ESG, 15 ou 30 citações para a questão do método da Nominal Group Technique, certo? Então, aí é uma média muito boa. Chamando a atenção aqui que muitos de vocês, muitas vezes, caem no erro de estar repetindo as citações. Essa repetição de citações, ela não é adequada, tá?
Então, não repitam citações. Ah, mas não repitam citações com muita frequência. Qual a frequência máxima, professor, que a gente pode repetir uma citação? A gente pode repetir uma citação, por exemplo, 2 a 3 vezes, no máximo, durante todo aquele tópico que a gente está apresentando. Mas tem gente que faz, coloca um parágrafo, faz um conjunto de citações, coloca outro parágrafo, repete as mesmas citações e coloca outro parágrafo e vai repetindo essas citações ao longo do texto. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. A repetição de citações, no máximo, estourando, é de 2 a 3 vezes. Mesmo assim, eu só gosto de observar nos textos dos meus alunos, repetição de citações, no máximo 2 vezes. Porque não é que não tenha material disponível para fazer essas citações. Muitas vezes é preguiça mesmo que a gente tem de ir lá no Web of Science, de ir lá no Scopus, de ir lá na Cielo e procurar e ler artigos que tenham citações que sejam adequadas para os nossos temas. Então, quando um avaliador ele pega um texto que tem muitas repetições de citações, ele vai estar observando que aquele aluno, ou que aquele candidato a mestre, que aquele candidato a doutor, ele teve uma preguiça de escrever, né? E aí, obviamente, que as chances de aprovação diminuem. Sem contar que, quando você faz uma repetição de citações por muitas vezes, por mais de 2 vezes, você corre um risco muito grande de estar caindo na questão do plágio. Por quê, professor? Porque quanto mais você está citando trabalhos daquele mesmo autor, aquele mesmo trabalho, mais parágrafos você está pegando daquele mesmo autor. Então, de parágrafo em parágrafo, a gente já pode estar, sem perceber, pegando uma parte muito grande do trabalho daquele autor e copiando para o nosso. E eu já falei para vocês e vou repetir essa questão do plágio. Cuidado na questão do plágio. Não repitam citações, porque isso pode se caracterizar plágio, e as penas legais para o plágio, elas não são penas brandas. Teve gente que eu já vi pagar 60 mil reais por estarem cometendo plágio de um outro trabalho. Ou seja, o trabalho já existia, a pessoa começou a citar muito aquele mesmo trabalho e depois o dono do trabalho original veio cobrar as coisas na justiça. Então, a gente fica com o nome sujo, né? E ainda tem que pagar uma multa gigante por estar cometendo um erro básico de pesquisa que não deve ser cometido. Pelo menos não deve ser cometido por aquelas pessoas que têm um mínimo de instrução, que é o que a gente está fazendo aqui com vocês. Esse objetivo de instruir vocês como fazer uma pesquisa de qualidade. Então, repito, se protejam da questão do plágio. Não copiem textos integralmente. Não citem textos ou artigos mais de 2 vezes no texto de vocês. Porque esse tipo de citação caracteriza roubo de propriedade intelectual. Roubo de propriedade intelectual implica em plágio, que implica em multa e implica em outras penas que são severas. Então, muito cuidado quando der aquela preguicinha e aquela tentação de fazer a pesquisa. Vocês não sabem que tem que fazer a pesquisa, então façam a pesquisa. Vão buscar nas fontes originais. E cuidado para não fazer essa repetição exacerbada, ok? Todo mundo entendeu até aqui? Sim, professor. Então, vamos em frente. Bom, para a gente fazer o nosso referencial teórico, né? A gente vai precisar definir quais são os tópicos para serem os subtítulos do nosso capítulo, que foi justamente aquilo que eu mostrei para vocês aqui, ó. Referencial teórico, né? Capítulo 2, referencial teórico e revisão da literatura. Faz esse parágrafozinho introdutório, mostrando, sinalizando para o leitor o que é que vai ser discutido nesse capítulo
na ordem exata, certo? Abre um subtópico com o nome referencial teórico, que é exatamente a primeira parte que a gente vai fazer, e os subtópicos vão ser justamente o que a gente vai falar no nosso TCC, no nosso artigo, na nossa dissertação ou na nossa tese, certo? Procure citações para esse tópico. Eu nunca vou cansar de dizer para vocês procurarem citações para o tópico, certo? Escreva essas citações entre cada tópico, né? Ou seja, antes de terminar o ponto, colocar as citações de forma indireta, né? Seja no começo da frase ou no fim da frase. E nos espaços vazios, fazer algum comentário entre o parágrafo anterior para conectar ele com o parágrafo posterior, para que a leitura do nosso artigo, do nosso texto, do nosso referencial teórico, seja uma leitura mais fluida. Então, isso aqui é a parte básica que vocês já aprenderam, certo? Mas e aí, como é que a gente faz esses parágrafos, né? O que é que tem que ter? Qual é a ordem que a gente apresenta esses parágrafos? Por exemplo, no primeiro e no segundo parágrafo, faça a definição do assunto. Então, no caso, por exemplo, de Marcos, Marcos vai ter aí que o primeiro tópico, o primeiro tema que ele vai tratar no referencial teórico dele é a questão da concessão dos serviços de saneamento, né, para empresas privadas. Então, ele vai falar sobre essa questão da concessão dos serviços. Vai trazer aí, no mínimo, 2 ou 3 ou 4 autores que tragam essas definições sobre o processo de concessão. A mesma coisa ele vai fazer no subtópico para ESG e a mesma coisa ele vai fazer para a Nominal Group Technique, certo? Então, primeiro e segundo parágrafo, geralmente a gente traz definições do assunto. E aí, o que é que a gente, como é a estratégia que a gente utiliza? Traz uma definição mais antiga, né? Por exemplo, aqueles autores que são autores-chave no tema, e depois traz uma mais atualizada. Por exemplo, pega uma de 2000 para ser a primeira definição do tema, e depois traz uma de 2023, uma de 2024, para acompanhar ou para costurar, ou para complementar a definição inicial que foi feita. Sempre nessa ordem, da mais antiga para a mais atual, ok? Então, isso é o primeiro e segundo parágrafo do tema de concessão dos serviços de saneamento. Então, o terceiro parágrafo, você vai escrever um pouco mais sobre essa definição que você fez no primeiro e no segundo parágrafo. O que é, professor, essa escrita um pouco a mais sobre essa definição que você fez? Você vai abordar justamente aqui, trazendo citações, como foi, por exemplo, que esse tópico evoluiu. Por exemplo, se eu peguei uma definição de 2020, né, falando sobre concessão, e depois peguei uma definição de 2024, falando sobre concessão, basicamente pode ser que exista alguma mudança, né, entre a definição de 2020 e a definição de 2024 para diferentes autores. E é justamente no terceiro parágrafo que a gente mostra um pouco mais como foi esse processo de evolução. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a questão da concessão, né, a gente tem que obrigatoriamente falar sobre a Agência Nacional de Água, que é a ANA, não é isso? Só que a ANA, no ano de 2020, a sigla dela só significava Agência Nacional de Águas. Mas, numa citação de 2024, por exemplo, a Agência Nacional de Águas, ela se tornou a Agência Nacional de Águas e Saneamento. Ou seja, houve uma nova atribuição para a Agência Nacional de Águas. Então, percebam como são evoluções, como são escrever um pouco mais sobre essa definição e sobre como foi que ela evoluiu a partir do tempo, certo?
Então, nesse terceiro parágrafo, a gente geralmente dá mais uma aprofundada sobre a definição que foi feita, ok? No quarto e quinto parágrafo, faça alguns comentários sobre o assunto, sistematizando, conectando, concluindo algo, desde que seja baseado nos autores que você citou anteriormente, né? No primeiro e no segundo parágrafo. Ou seja, no quarto e no quinto parágrafo, o que é que vocês vão trazer? Vocês vão dizer assim, ó, em 2000, tô chutando, tá? Obviamente que foi antes. Em 2000, que foi depois. Em 2000, as atribuições da Agência Nacional de Águas eram tal, tal e tal. Mas em 2022, se eu não me engano, ou foi 2023, houve uma modificação na lei, onde ela passou a ser chamada de Agência Nacional de Águas e Saneamento, e houve também, né, uma nova incorporação aí de uma nova data para a extinção dos lixões, para a universalização dos serviços de saneamento e serviços de água, e por aí vai. Então, você traz alguns fatos novos, né, sobre aquilo que você escreveu no primeiro, segundo e terceiro parágrafo, que acompanharam esse processo de evolução. Lembrando que isso você tem que trazer sempre citações. Para não ter erro, cada ponto que você fizer no seu parágrafo, você traz uma nova citação, certo? Então, você pode fazer comentários adicionais, você pode sistematizar questões que sejam importantes para aquele tema, você pode conectar, você pode concluir algo sobre os comentários que você fez nos 3 primeiros parágrafos, utilizando para isso o quarto e o quinto parágrafo, ok? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Professor, eu tenho uma. No caso, em relação às citações antigas, elas precisam ser antigas, mas não tão antigas, né? Isso. O que é que acontece? A gente vai falar sobre isso especificamente daqui a pouco, mas só dando um spoiler, o que é que acontece, né? Quando você só traz referência antiga para o seu texto, por exemplo, de 1994, e você não traz uma referência atual, você está dizendo para quem está lendo o seu texto que aquele tema não evoluiu com o passar do tempo. Ou seja, que a última pesquisa dele que foi feita sobre aquele tema que você está falando foi de 1994, quando, na verdade, isso não aconteceu, né? Esse tema ele foi evoluindo, ele foi sendo pesquisado e foi sendo atualizado. O que foi que aconteceu de fato? Que a gente não procurou com mais carinho, né, citações atuais sobre aquele tema que a gente está tratando, certo? Certo, professor. No caso, nessa parte do referencial, pode trazer citações antigas, mas posteriormente citações mais atuais, né? Isso, aqui, ó, geralmente sempre por aqui, quando a gente vai fazer definições, sistematizações, trazer coisas, é sempre tentar mesclar. Porque o que é que acontece? A gente tem 2 tipos de autores para citar no nosso referencial teórico, que são aqueles autores que basicamente criaram aquele assunto, e aí a gente vai achar referências muito antigas, né, de 1990, 2000 e por aí vai. E a gente tem aqueles autores que vieram posteriormente, que somos todos nós que estamos pesquisando sobre um determinado tema atualmente. Então, a gente tem que tentar mesclar o máximo possível esses 2 tipos de autores no nosso texto para mostrar a coerência. Ó, esse tema é tratado dessa forma lá em 1990, mas em 2000, 2010, 2020, 2024, ele já vem sendo também evoluído, mas ele não trabalhou tudo, certo? Certo, professor. Pronto. No 6º, 7º e 8º parágrafo, faça novas citações. Use mais de um autor. Talvez aqui seja interessante apresentar o histórico do tema, né? Geralmente esse histórico do tema a gente traz ele mais aqui para cima, tá? Mas dependendo aí do conteúdo, a gente pode trazer também o histórico do tema. Mas eu não gosto muito de ver já no 6º, 7º e 8º parágrafo histórico do tema, mas não. Eu gosto de ver ele mais aqui em cima.
Mas aqui o que é que eu gosto? Eu gosto que vocês tragam características gerais que demonstrem a sua importância. Então, ó, aqui o Marcos, por exemplo, ele poderia falar sobre como é que acontece o processo de concessão, sobre o que é que leva-se em consideração sobre o processo de concessão, sobre quais são as características, quais são as categorias de concessão dos serviços de uso, por exemplo, da água ou do saneamento, certo? Então, você tem que trazer características gerais que demonstrem a importância daquele tema que você está estudando. Então, você tem que desenvolver ele mais aqui, né? Por exemplo, você definiu aqui em cima ele, né? Mostrou um pouquinho do histórico, falou um pouquinho mais sobre ele, fez alguns comentários sobre o que você escreveu nos 3 primeiros parágrafos, né? Aqui agora você traz características gerais e você traz a importância desse tema para a sociedade, ou para a literatura, ou para os estudos. Mas aqui você precisa demonstrar. Aí você pode utilizar dados, você pode utilizar outros artigos e por aí vai, certo? Então, 6º, 7º e 8º parágrafo, faça novas citações trazendo características que demonstrem a importância daquele tema, tá? Depois disso, no 9º, 10º e 11º parágrafo, cite autores que expliquem mais aprofundadamente o que os autores disseram no 5º parágrafo, certo? O que os autores disseram no 5º parágrafo. Você pode relacionar, ou seja, mostrar se outros autores concordam ou discordam do pensamento deles, sem esquecer das citações indiretas. Então, no 9º, 10º e 11º parágrafo, né, a gente vai justamente aprofundar mais sobre aquele tema. Por exemplo, na nova resolução, né, da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento, eles estipularam um novo prazo para a extinção dos lixões. Se eu não me engano, é 2030. Foi uma nova data que eles estipularam. Sendo que na resolução anterior, na lei anterior, esse prazo já estava extinto, né? Já era para a gente ter extinguido todos os lixões e está, pelo menos, trabalhando aí com os aterros sanitários. Apesar da gente já saber também que os aterros sanitários não fazem parte do futuro, né? Que o aterro sanitário ele é caro, ele não tem uma grande capacidade e a gente não consegue manter ele por muito tempo, certo? Então, o custo de um aterro sanitário também não é viável por muito tempo para estar operando essa parte do saneamento. Então, aqui você pode justamente trazer autores que mostrem essas deficiências do tema que você trouxe antes. Então, antes você falou, ó, a Agência Nacional de Águas, ela evoluiu para a Agência Nacional de Águas e Saneamento. Antes, quando era na Agência Nacional de Águas, o prazo para a extinção dos lixões era até o ano de 2000 e pouco. Quando se instituiu a nova lei com a Agência Nacional de Águas e Saneamento, acompanhada com essa mudança, veio também uma mudança de data para a extinção dos lixões, né, no Brasil. E aqui, no 9º, 10º, 11º parágrafo, você pode fazer justamente uma crítica, uma concordância, uma negativa a esse tipo de evento ou esse tipo de fenômeno que aconteceu. Então, certo, quais são as consequências, por exemplo, dele ter postergado mais ainda o tempo para extinção dos lixões? O que é que isso traz como consequência? Será que existe consequência positiva? Será que existe consequência negativa para isso? Então, o 9º, 10º e 11º parágrafo são justamente para vocês trazerem outros autores, ou que concordem com o que vocês já disseram, ou que discordem, ou que aprofundem, de certa forma, aquele argumento que vocês trouxeram anteriormente, ok? Então, isso é 9º, 10º e 11º parágrafo. Ficou alguma dúvida nessa parte? Por enquanto, não. Beleza. 12º parágrafo, você vai fazer um parágrafo de transição para a sua revisão sistemática da literatura, certo? E aí, o que é que acontece? Ó,
quando você for fazer esse parágrafo de transição para a sua revisão sistemática da literatura, você vai dizer, ó, e aí, por exemplo, você vai apresentar tal autor trabalha com essa questão de concessões sobre essa perspectiva, tal autor trabalha com essa outra questão sobre essa perspectiva, e tal autor trabalha sobre essa questão nessa outra perspectiva, né? E aí é importante que a gente fale também sobre a questão do ESG, né, que cada vez mais vem se tornando presente nas empresas, tanto do setor público quanto do setor privado, por incorporar aí questões ambientais, sociais e de governança nas práticas, né, que são utilizadas no dia a dia da empresa, seja para melhorar as operações, ou para diminuir custo, ou para impactar positivamente no serviço que é prestado. Então, vejam que eu comecei falando sobre concessão de água, mas nesses meus últimos parágrafos aqui, eu já dei um gancho, eu fiz um parágrafo de transição que aponta para o meu próximo tema a ser tratado, que é o quê? O ESG. E aí eu já tenho esse ganchinho já para começar o meu tópico 2.1.2, que vai ser o meu tópico de ESG. E aí eu repito toda essa estrutura para o meu tópico de ESG, certo? A mesma coisa quando eu chegar no final do meu tópico de ESG. Eu aponto para o tópico da nominal Group Technique. Eu sempre puxo esse ganchinho para não deixar a discussão vazia, né, e os temas soltos, sempre jogando, né, porque é necessário que a gente estude o ESG, porque é necessário que a gente aplique tal método nesse tipo de contexto, certo? Então, a gente faz isso. E aí, ó, só para a gente ver de forma prática como é que isso acontece, a gente tem aqui alguns passos mostrando para a gente, ó. Por exemplo, o Hugo, no seu TCC, ele vai falar sobre o estudo de tempos e movimentos e a utilização do método multicritério Fit Trade-off. Então, como foi que Hugo estruturou o referencial teórico dele? Uma boa divisão seria, ó, referencial teórico e revisão da literatura, como eu mostrei para vocês. Um parágrafo com uma breve discussão sobre o que será apresentado no capítulo. Puxo o tópico 2.1, que é o meu referencial teórico. 2.1.1, estudo de tempos e movimentos. 2.1.2, falando sobre o apoio à decisão multicritério, até eu chegar no método Fit Trade-off. E o meu ponto 2.2, a revisão da literatura, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, essa seria a definição, ó, a divisão, na verdade, de tópicos do trabalho aí que Hugo estaria desenvolvendo, ok? Então, esse é só um exemplo para a gente ver como é que ficaria estruturado o capítulo 2 da gente. Como a gente já falou anteriormente, né, na nossa revisão da literatura, aquela revisão da literatura que a gente faz antes de começar a escrever sobre o nosso tema, a gente vai lidar com dois tipos de autores a serem citados. Os autores primários, que são os chamados de vanguardistas, né, que criaram aquele tema de pesquisa que a gente está estudando, que vão gerar para a gente citações mais antigas, né? E os autores que vieram depois, que colocaram uma lupa sobre esses autores vanguardistas e desenvolveram ainda mais esse tema, que são as citações mais recentes. Então, a gente tem que ser capaz de, no nosso referencial teórico, mesclar esses dois tipos de citação, sempre trazendo um autor mais vanguardista, mas também trazendo um autor mais atual, para trazer justamente esse contraponto de como foi que esse tema ele evoluiu ao longo do tempo, certo? Terceiro passo. Observe as citações do passo 2 e crie uma estrutura hierárquica, ou seja, lógica do funil novamente. A gente sempre sai do assunto mais geral e vai para dando cada vez mais definições, ou aprofundando cada vez mais aquele tema.
Então, percebam que no exemplo que eu dei para Hugo, a gente começa falando sobre a Agência Nacional de Águas e a Agência Nacional de Águas e Saneamento, né? Depois a gente vai trazendo esse processo de evolução, a história. Depois a gente vai trazendo as características que implicam, né, essa questão do prazo que foi revogado, aí, que foi aumentado para a extinção dos lixões no Brasil. E é justamente isso que eu estou dizendo aqui para a gente fazer. Então, a gente sai de uma definição geral e vai afunilando aquele tema cada vez mais, até a gente conseguir, no último parágrafo, apontar para o meu tópico seguinte, que é o meu tópico 2.1.2, certo? No caso de Hugo, ou no caso de Marcos, o ESG. Beleza? Quarto passo, ler a bibliografia que você separou e anotar à parte as ideias principais. Então, quando a gente teve aquela primeira capacitação logo lá no início, primeira coisa que eu falei para vocês, vocês vão fazendo a revisão da literatura, mas vocês vão dividindo, por exemplo, um arquivo, vocês vão colocar aqueles autores que trabalham mais as definições do tema. No outro arquivo, vocês trabalham mais aqueles autores que trabalham mais o histórico sobre o tema. No outro arquivo, vocês colocam mais autores que trabalham sobre características daquele tema. Não foi isso? Pronto. Agora, no referencial teórico e na revisão da literatura, é justamente o momento de utilizar todo esse trabalho que vocês fizeram, que vocês tiveram lá no início, certo? É de trazer justamente esses tópicos e essas ideias principais que vocês anotaram. Nesse processo, não se esqueça de anotar as referências e fazer as suas devidas citações para não correr o risco de plágio. Então, é sempre o que eu recomendo para vocês. Terminou de escrever um tópico, bota a referência dele lá no final, coloca tudo em ordem alfabética, na norma da ABNT, porque depois ou você perde aquela referência, aquela citação, não acha mais, né? E acaba ficando uma coisa desorganizada. E depois, para vocês fazerem essa organização com um monte de citações, fica muito mais difícil. Por isso que, a cada tópico que vocês fizerem, atualizem a lista de referências de vocês. Porque sabe como é que um professor ele avalia se todas as suas citações estão sendo referenciadas? É muito simples de saber se todas as suas citações estão sendo referenciadas. Por exemplo, o que é que a gente faz geralmente para ver se todas as citações estão sendo referenciadas? A gente pega referências do início, citações do início do seu texto, citações do meio do seu texto e citações do final do seu texto. Bota lá naquela lupinha de pesquisar, né? E verifica se aquelas referências, aquelas citações, elas estão também na lista de referências de vocês. Se essas citações elas não tiverem na lista de referência de vocês, provavelmente a nota de vocês vai ser diminuída no momento da atribuição de notas, certo? Então, é muito fácil para um professor identificar, né, através dessa técnica, se todas as citações de vocês estão presentes na lista de referências ou não. Por isso que eu falo, cada tópico que você escrever, atualize suas referências, coloque no padrão da ABNT, porque depois, quando a gente está cansado de escrever todo o TCC, ou toda a dissertação, ou toda a tese, ou todo o artigo, é muito mais difícil você voltar para gerenciar essas referências novamente. Então, sempre vão fazendo isso. Não é... E vou ser chato, certo? Eu estou sendo chato de estar sempre falando isso, porque é uma parte importante. Eu já passei por isso, de, por exemplo, no meu TCC, eu esquecer de citar algumas fontes e eu ter que ir de citação em citação, de referência em referência, fazendo todo esse trabalho de reorganização. E eu já estava exausto de ler aquele trabalho 300.000 vezes e exausto de procurar pelas citações e pelas referências, fazendo match se elas estavam todas lá ou não. Por isso que eu digo a vocês, é melhor prevenir do que remediar. Porque o que eu estou falando é porque eu já sofri na pele, certo? E agora é com vocês. Essa parte do referencial teórico foi finalizada.
Agora a gente vai trabalhar com a parte da revisão da literatura. Todo mundo entendeu até aqui a parte do referencial teórico? Sim, professor. Beleza? Então, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu ver aqui como é que estamos. Ó, lembram lá que vocês fizeram, ó, essas tabelinhas, que é o fichamento, né, dos artigos da revisão da literatura de vocês, né? Então, aquilo não foi em vão. A gente vai utilizar ele justamente agora. Agora, nesse momento, é que a gente vai utilizar. Então, vejam, olha. Minha primeira parte é a referencial teórico. Então, já fiz todo o meu referencial teórico, ó, até aqui, certo? E agora eu vou trabalhar a minha revisão da literatura, que é justamente o meu tópico 2.2, a minha revisão da literatura. Antes de trabalhar a minha revisão da literatura, eu preciso voltar na minha tabelinha com a minha revisão da literatura que eu fiz. Então, essa tabelinha vai constar no apêndice do trabalho de vocês. Ela vai ser o apêndice, então sempre coloquem lá apêndice A, né? Fichamento dos artigos da revisão da literatura, certo? E vão deixando, ó, como a gente já tinha feito anteriormente. Autor, objetivo, resultado, limitações e por aí vai, certo? Então, o que foi que eu fiz? Isso aqui eu peguei do que eu fiz no meu trabalho, tá? Então, eu pesquisei os últimos 20 anos, certo? E o que foi que eu fiz? Eu fui categorizando esses artigos por tema trabalhado. Então, ó, isso aqui é toda a minha tabelinha com toda a minha revisão da literatura. E o que foi que eu fiz, ó? Eu percebi que, ao voltar nessa minha tabelinha, tinha alguns artigos que trabalhavam alguns temas em específico. E aí eu criei algumas classes para classificar todos esses artigos que eu li. Por exemplo, ó, nessa primeira classe, barreiras e oportunidades na economia circular, modelos de negócios circulares, transição para a economia circular, indicadores de economia circular, artigos que trabalhavam o Triple Bottom Line, né? Artigos que trabalhavam o comportamento do consumidor, artigos que trabalhavam os modelos de negócios locais, artigos que trabalhavam novas tecnologias, artigos que trabalhavam modelos de tomada de decisão e artigos que trabalhavam a questão da colaboração. Então, todos esses meus artigos aqui, ó, eu classifiquei eles, né, de acordo com os autores, em uma dessas classes que vocês estão vendo aqui. Pode ser que tenha artigo que esteja em mais de uma classe simultaneamente. Não tem problema, certo? Mas o primeiro passo para a gente começar a escrever a nossa revisão da literatura é justamente fazer a classificação desses artigos nessas classes. Professor, e como é que eu faço isso? Justamente observando a questão dos objetivos dos meus artigos. Então, os objetivos dos meus artigos, ó, eles estão nessa segunda coluna aqui. Então, vamos lá para vocês verem um exemplo prático. Ó. Pronto. Modelos de negócio ou modelos de tomada de decisão. Eu identifiquei 2 artigos. Ó. O artigo de Paras et al. 2019 e o artigo de Riba et al. 2020. Então, se eu observar os objetivos de Paras e de Riba, desses 2 artigos diferentes, o objetivo deles tem que estar apontando para modelos de tomada de decisão, que foi a minha classe que eu criei aqui. Então, vamos lá, ó, para Ribas e Paras, 2020, né? Então, ó, Ribas, deixa eu ver aqui. Pronto. Riba et al. 2020. Quando eu leio aqui, ó, eu tenho que o objetivo dele foi desenvolver um modelo de aprendizado de máquinas
para auxiliar na classificação de resíduos têxteis de pós-consumo, para que eles possam ser direcionados ao ciclo de produção correto, minimizando assim seu descarte inadequado. Então, percebam que aqui, logo no começo, ó, eu já tenho o modelo de tomada de decisão, que foi desenvolver um modelo de aprendizagem de máquinas para auxiliar na classificação dos resíduos têxteis. E agora eu vou lá no artigo de Paras 2019. Eu subi aqui. Ó, cheguei aqui 2019, tudo em ordem alfabética para me ajudar. E olha, cheguei em Paras. Identificar as opções de logística reversa dentro do contexto de economia circular para a indústria de vestuário, utilizando o método multicritério de apoio à decisão, AHP, para selecionar uma das opções. Então, aqui eu também tenho um modelo de tomada de decisões utilizando o método multicritério AHP. Então, vejam que eles não fazem a mesma coisa, mas eles têm um objetivo semelhante, que é desenvolver um modelo de apoio para a tomada de decisão. Por isso que eu classifiquei Paras e Ribas, né, dentro da mesma classificação para modelos de tomada de decisão. E assim eu fui fazendo para todos os outros. Percebam aqui, ó, que esse artigo de Riba et al. 2020, ele também entrou na categoria de novas tecnologias. Por quê? Porque lembra lá que o artigo de Ribas, ele desenvolve um modelo de machine learning, né, de aprendizado de máquina, para classificação de resíduos, para saber qual é o ciclo produtivo que ele vai ser reintroduzido para ser reaproveitado. Então, no final, quando a gente termina de ler o artigo de Ribas, ele faz isso uma nova tecnologia, né? Ele disponibiliza um sisteminha lá, onde a gente, por utilização de uma maquinazinha lá, utilizando esse modelo de tomada de decisão, eu consigo classificar automaticamente se meu resíduo é de um tipo ou de outro, né? O meu resíduo têxtil é de um tipo ou de outro, e o que é que se deve fazer com aquele tipo de resíduo para o reaproveitamento dele. Então, Riba também se encaixa na categoria de novas tecnologias, certo? Não tem problema aqui se eu definir classes, né, de artigos, e um artigo ele estiver em mais de uma classe simultaneamente. Agora, cuidado para não definir muitas classes, como eu fiz aqui, só que depois eu aglutinei essas classes, certo? Por exemplo, aqui, ó, ele fala de modelos de negócios circulares. E aqui eu falo de modelos de negócios circulares locais. Eu não precisaria de duas classes para estar falando sobre modelos de negócios circulares, né? Então, essas duas classes aqui, depois eu transformei ela em uma, certo? O máximo, geralmente, que a gente costuma dividir essas classes aqui são em 5 ou 6 classes de artigo. Já fica de bom tamanho, ok? Dúvidas até aqui nessa classificação dos artigos? Não, professor, a questão é o que colocar nessas classes, né? Identificar. Isso. Você vai justamente verificar qual é o tema maior do objetivo, né? O objetivo sempre vai estar trazendo uma nova tecnologia, um modelo de apoio à tomada de decisão, uma proposta de legislação, uma nova tecnologia. Tudo isso você vai fazer a partir do que você descreveu no seu objetivo. Certo? E aí, depois que a gente escreveu o referencial teórico, a gente precisa justamente explorar essa revisão da literatura com essas questões que nós fizemos. Então, aqui, ó, como é a estrutura boa da nossa revisão da literatura? Inicialmente, eu dou uma breve introduzida sobre o tema, certo? Então, deixa eu colocar aqui, ó, novo comentário. Introdução sobre o tema. Tá? Depois
eu afirmo que foi realizada uma revisão sistemática da literatura seguindo um protocolo, né? E que esse protocolo está mostrado na figura 1, certo? Então, indico que fiz uma revisão da literatura. Cadê aqui? Indico que fiz uma revisão da literatura e cito o protocolo utilizado. Vocês podem até utilizar esse mesmo de Kitchen, tá? E já mostro esse protocolo na figura 1, certo? Mostro qual foi a minha estratégia de busca inicial, que foram justamente aqueles operadores booleanos que vocês utilizaram, certo? Então, mostro qual foi a estratégia de busca inicial. E aqui eu apontei para a figura 1, né? A figura 1 foi justamente como eu conduzi a minha revisão da literatura. Então, é aquela primeira reunião que a gente teve, né? Coloquei minhas palavras-chave, minha estratégia de busca inicial, as minhas bases de dados Web of Science, Scopus, Springer e Emerald, e fui mostrando os processos de filtragem até chegar no conjunto de artigos final, né, que vai ser utilizado nessa minha sessão de revisão da literatura, que foram 54 artigos, certo? Então, todo mundo aí, pelo menos do mestrado, já passou por essa etapa, já sabe como fazer isso, certo? Aqui, ó, eu começo a dar mais detalhes sobre esse protocolo. Então, eu digo que, simultaneamente ao protocolo seguido na figura 1, os artigos foram analisados em relação aos seus títulos, resumos, palavras-chave e conteúdo para verificar se estavam enquadrados no objetivo da pesquisa. Após a realização de todo esse processo, os números de artigos selecionados que foram publicados por ano são mostrados na figura 2. Então, eu explico aqui, né, o protocolo em mais detalhes. E já mostro um gráfico mostrando, trabalhando, né, mostrando para a gente quantos artigos foram retornados por ano. Então, como eu fiz de 2000 até em 2020, nessas 4 bases de dados, né, o tema que eu estava trabalhando, ó, de 2000 até 2014, não tinha nenhum artigo. Só foi ter interesse nele a partir de 2015 até 2020. Então, isso também já faz parte daquela capacitação que vocês tiveram com o Mariano, que é a parte bibliométrica, né? Mostrar a distribuição de artigos por ano, certo? Distribuição de artigos por ano. No horizonte temporal que vocês definiram lá, certo? Aí aqui fiz o comentário, note-se que em 2000 e 2014 não foi identificado na literatura nenhum artigo sobre economia circular na indústria têxtil e da moda, mostrando assim que a atenção a este tema só começou a ser dada nos últimos 6 anos e ainda em muito menor grau, quando comparado a outras indústrias como a elétrica e a eletrônica. Então, só fiz um comentário. Então, depois desse comentário, para justificar essa minha figura 2, o que é que eu preciso fazer? Não esquecer de fazer a parte bibliométrica que o professor Mariano ensinou para vocês. Então, aqui vocês vão fazer os dashboards, aqui vocês vão fazer aquela parte do VOS Viewer, né, que são as redezinhas de interação. Vocês vão identificar os gaps, fazer tudo aquilo que ele passou na parte dele, né? Vocês não podem esquecer de fazer essa parte aqui. Depois que eu apresentar a quantidade de artigos por ano, fazer a parte bibliométrica que o professor Mariano ensinou para vocês, utilizando aqueles softwares e aqueles conceitos que ele mostrou, ok? E aí eu começo, depois que eu fizer a parte do professor Mariano, é que eu começo, de fato, a escrever a minha revisão da literatura. Aí eu mostro, ó,
A lista de referência de artigos resultantes na revisão sistemática da literatura pode ser encontrada no apêndice A, que é justamente esse apêndicezinho aqui, ó, que eu mostrei para vocês, que precisa estar ao final ou do TCC, ou da dissertação, ou da tese de vocês. Vocês não podem esquecer de citar o apêndice A, que é esse quadrozinho de revisão da literatura que vocês fizeram, certo? Esse artigo, né, ou esse estudo, classifica esses artigos em 8 categorias no contexto da economia circular. Lembram lá das classezinhas que a gente colocou, né? Barreiras e oportunidades, modelos de negócios circulares, indicadores de economia circulares, comportamento do consumidor, novas tecnologias, colaboração na economia circular, modelos de apoio à tomada de decisão e terceirização na economia circular. Geralmente, a gente coloca a classe que a gente vai trabalhar na nossa dissertação por último. Por exemplo, Marcos vai utilizar a Nominal Group Technique, né? Que é uma técnica de apoio à tomada à decisão. Então, percebam que eu coloquei eles aqui, ó, por último, essa classe por último, para justamente eu trabalhar ela por último no meu texto de revisão sistemática da literatura, certo? E aí eu coloco, ó, alguns dos artigos identificados são explorados a seguir para subsidiar a análise e compreensão da literatura em relação à economia circular na indústria têxtil. Então, ó, a ordem que eu colocar aqui é a ordem que eu vou citar um artigo de cada classe, 1 ou 2 artigos de cada classe, para mostrar, né, o que é que aquele artigo tem em relação, o que é que aquela classe mostra em relação àquele tema estudado. Então, vejam, ó, em relação às oportunidades e barreiras. Oportunidades e barreiras, está tudo aqui, certo? Pesquisa sobre modelos de negócios circulares. Pesquisa sobre modelos de negócios circulares, certo? Então, eu vou fazendo um parágrafo para cada uma das classes, porque eu preciso discutir cada uma das classes que eu indiquei. Então, indicadores de economia circular. Indicadores de economia circular. E assim sucessivamente, até eu falar sobre os últimos. Professor, como é que eu monto essa parte aí de oportunidades e barreiras? Né? Como é que eu monto esse parágrafo falando sobre cada uma das classes? Volto lá na minha tabelinha, no meu apêndice, e vou pegar, ó, oportunidades e barreiras, o Wilson 2015. Então, estou aqui, 2015, venho para o Wilson, né? Sobre o Wilson 2015, o artigo dele, eu tenho objetivo, eu tenho resultado, tenho resultados e tenho as limitações, correto? Então, é justamente isso que eu vou utilizar. Ó. Vou pegar tudo isso para falar sobre essa classe em específico de oportunidades e barreiras e vou juntar, né? Qual era o objetivo dele, quais foram os resultados encontrados e finalizar com a limitação que esse tipo de artigo ele trata. Vejam como eu coloquei aqui, ó. O Wilson 2015 avaliou empiricamente os desafios e oportunidades da introdução do modelo circular nas empresas da indústria têxtil escocesa, em que foram tomadas várias iniciativas para fazer essa introdução, como o conceito de desperdício zero na perspectiva de uma cadeia de suprimentos de ciclo fechado. No entanto, alguns pesquisadores e profissionais consideram que o conceito de desperdício zero na cadeia de valor é um conceito questionável. Então, vejam que eu tenho aqui, ó, o objetivo dele, avaliar os desafios e oportunidades de introduzir o modelo circular no setor têxtil escocês. Tenho que foram encontradas, identificadas diversas iniciativas para fazer essa introdução, principalmente sobre a perspectiva do contexto de zero resíduo nas cadeias de ciclo fechado, mas tenho também a limitação,
que é a limitação, que é o conceito de zero resíduo, que é questionável do ponto de vista de alguns pesquisadores e praticantes. Então, vou juntar citação, vou juntar objetivo, vou juntar resultado e vou juntar limitações em um único parágrafo e rearranjar ele, né, para mostrar, para discutir sobre os artigos classificados como oportunidades e barreiras. Professor, Oi. uma dúvida aí. Nesse caso aí, nessa parte de oportunidades, tem vários autores, né, que falam desse mesmo tema aí. Eu vou ter que falar de todos eles? Não. Você escolhe um ou dois autores no máximo, certo? De cada classe, pega um ou dois autores no máximo, tá? O que vocês precisam explorar melhor é aquele tema que fala sobre o tema que vocês estão tratando na dissertação ou na pesquisa de vocês. Então, aqui vocês podem ficar à vontade para trazer mais discussões sobre eles, certo? Como é o caso que eu vou fazer lá embaixo. Ó. Trouxe um artigo para oportunidades e barreiras, um para modelos de negócio, um para indicadores de economia circular, um para comportamento do consumidor. Vão verificando, tá? Um para novas tecnologias. Opa! Um para questões de colaboração na economia circular. E aí eu chego onde? Nos modelos de apoio à decisão, que foi justamente o tópico da minha... Opa! Que foi justamente o tópico da minha pesquisa. Aqui eu vou trazer, basicamente, a maior parte dos artigos que eu encontrei. Por quê? Porque é desse último tópico que eu vou puxar o gap da minha pesquisa e dar justamente, né, a relevância que aquele tema tem. Por exemplo, ó, deixa eu só ler para vocês. Ó. Os modelos de apoio à decisão na economia circular da indústria têxtil e da moda são validados por Paras et al. 2019, que identificaram opções de logística reversa como reutilização, upcycling, downcycling, incineração e descarte em aterros sanitários para implementar a economia circular na indústria da moda e utilizaram o método multicritério AHP para selecionar uma das suas opções. Aí, o artigo de Riba. Além disso, Riba et al. 2020 desenvolveram um modelo de aprendizado de máquina para auxiliar na classificação dos resíduos têxteis pós-consumo para que pudessem ser direcionados para o ciclo produtivo correto, minimizando assim seu descarte inadequado. No entanto, os resultados desses estudos limitam-se às questões fiscais e de custos para os países estudados. Então, vejam que eu só tinha 2 artigos que trabalhavam sobre modelos de apoio à decisão, trabalhei eles, né? E coloquei a limitação central desses 2 artigos numa única crítica feita, certo? Então, essa é a única crítica feita, a única limitação. No entanto, os resultados desses estudos limitam-se às questões fiscais e de custos para os países estudados. Aí, ó, eu aprofundei por quê? Meu modelo era um modelo de decisão para terceirização. Então, eu trouxe aqui os artigos que trabalhavam sobre terceirização. Por fim, em relação à tomada de decisão para terceirização na economia circular, foram identificados apenas 2 artigos no período analisado. O primeiro estudo de Stahl e Corvelec, 2018, explorou como as empresas têxteis amortizam as demandas circulares no mercado utilizando a terceirização. Aí falo sobre a limitação dele. No entanto, o estudo não propôs nenhuma abordagem que considere como as questões regulatórias, normativas e cognitivas dos gerentes incentivem as empresas a adotar uma estratégia em detrimento de outra. Falo sobre o outro artigo que tem e mostro qual é a limitação dele também. E aí dou a minha arrematada final. Vejam, assim, os estudos sobre tomada de decisão de terceirização na economia circular são pouco exploradas, o que é uma lacuna na literatura sobre o tema e confirma a originalidade e a necessidade desse estudo.
Percebem por que eu deixei por último falar sobre modelos de apoio à decisão na terceirização? Porque justamente aqui, ó, eu dou o arremate final no meu texto sobre que esse tema é pouco explorado, porque eu só encontrei 2 artigos que falavam especificamente sobre tomada de decisão na terceirização, né? Mas que esse tema é pouco explorado, mas confirma que ele é uma lacuna na literatura e, consequentemente, aí a originalidade do trabalho que vocês estão fazendo e a necessidade de se fazer esse estudo. Percebem como isso dá uma relevância no capítulo, no trabalho de vocês e principalmente no capítulo 2 de vocês, certo? Todo mundo entendeu aqui? Sim, professor. Sim, professor. Aí a gente vai fazendo, ó, isso para cada um. Isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Aqui, só relembrando, vocês não podem esquecer de fazer a parte que o professor Mariano ensinou, que é utilizar o VOS Viewer, aquelas redes de interação. Para os PIBICs, isso não é tão necessário assim, tá? Só fazer esse textinho de revisão da literatura já fica ok, certo? Mas para os mestrandos, ó, fazer toda essa parte, figura, apêndice, colocar isso aqui no final do trabalho de vocês, da dissertação de vocês, colocar todas as referências que estão citadas aqui, tem que estar também nas referências finais da dissertação de vocês. Então, tudo isso vocês precisam observar. E aí, a gente fecha o capítulo 2, certo? Então, fizemos o capítulo 1, que é a introdução, objetivos, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa e estrutura do TCC, da dissertação ou da tese, certo? E aí a gente fechou o capítulo 1. E vamos para o capítulo 2, que é dividido em referencial teórico e revisão da literatura. Sempre coloca aqui um parágrafozinho inicial, apontando a ordem exata que os temas vão ser trabalhados no referencial teórico, e depois eu faço a minha revisão da literatura, seguindo todos esses passos que eu mostro para vocês. Lembrando, não esquecer de, nesse ponto, nessa altura do texto, fazer a parte bibliométrica que Mariana ensinou. E aí já vem com a parte das classificações, trazendo um artigo por classe, certo? Para justificar e mostrar as limitações, e deixa a classificação que o estudo de vocês vai trabalhar por último. Por quê? Porque mostra que são poucos estudos e você já mostra aqui que ele é uma lacuna e justifica a originalidade do seu trabalho, certo? Vou salvar, porque isso eu vou mandar para vocês lá. Tranquilo, gente. Todo mundo entendeu direitinho? Sim, professor. Sim, professor. Pronto. Então, deixa eu parar aqui a gravação.